Oi, galera, tudo bom? Como vocês estão, gente? Tudo bem com vocês? Tá tudo bem mesmo? Olha, sejam bem-vindos ao canal Papo com Propósito. Eu sou Ana Júlia Coutinho e nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante. É um tema, eu não vou dar muita volta não, porque eu vou ser bem direta hoje, viu, com vocês. Como vocês estão? Falem a verdade pra mim aqui. Olha, sumi por motivos justificáveis de novo, que eu arranquei o dente do siso e ele me humilhou, mas graças a Deus estou aqui para contar para vocês a vitória de estar sobrevivente a tantos dentes saindo da minha boca, tá bom? Então vamos lá. Mês da Reforma Protestante, eu prometi falar isso para vocês? Não sei se eu prometi, mas eu prometi para mim mesmo que ia falar isso para vocês. Pegue seu café. Meu café? Oxi, não fiz café. Era para ter feito café pra gente conversar, mas tá bom, vamos conversar mesmo assim. É o mês da Reforma Protestante, mês que Martinho Lutero, o homem corajoso, graças a Deus, se levantou contra a Igreja Católica e pregou as 95 teses na Igreja de Wittenberg, na Alemanha, para dizer o quê? Que a Igreja Católica estava errada. Treta do século. Foi uma treta tremenda, gente. Ninguém tinha contato com a Bíblia, igual essa aqui, ó. Ninguém tinha, não. Isso aqui era raridade. Martinho Lutero ficou pé da vida com a Igreja Católica, resolveu, né, surtar em cima da Igreja Católica. A Igreja Católica surtou em cima dele. E, enfim, houve a divisão que separou a história e que hoje nós vivemos dentro da nossa história, né, gente? Eu não sei se você é cristão ou não, mas você está no mundo e isso é história, é fato. E naquela época, 500 anos atrás, gente, vamos lá. Renascimento, descobrimento das Américas, a Europa, a igreja católica na Europa estava muito querendo, sabe, mandar tremendamente dentro da política, aquela coisa toda, cobrando indulgências, uma coisa que Martinho Lutero era contra, né? A venda de indulgências, que é terreno no céu. E, assim, tava o caos. Então, Martinho Lutero teve essa visão do Espírito Santo ao ler a Bíblia, né? O justo viverá pela fé. Ele pensou, não, eles estão vendendo terreno no céu, mas a salvação vem pela graça. Como que isso vai? Isso é errado. E aí ele foi lá, 95 teses. Imagina, 95. Pregou lá na igreja, pronto, chamou a Igreja Católica para a briga. Igreja Católica... A Igreja Católica ficou surtada com este homem. E aí falou, pede perdão, Martinho Lutero. Martinho Lutero, não vou pedir. Não vou pedir. Martinho Lutero não pediu perdão. A Igreja Católica não perdoou, porque ele não pediu. E aí, a Igreja Católica quer saber? Te expulsamos. Já é excomungado da Igreja Católica, vai pro inferno. Ele também não tô nem aí. E aí, se separou Martinho Lutero da Igreja Católica, os protestantes, porque, gente, já existiam, sim, protestantes antes de Martinho Lutero, bem antes. Mas nunca conseguiam ter chamar essa atenção, ter essa separação, ter esse poder para fazer isso, né? Na verdade, é o poder. E Martinho Lutero teve, e teve apoio para isso também, porque senão ele seria morto, né, gente? Se ele não tivesse apoio, ele seria morto. Primeiro, ele teve apoio dos nobres, senão, né, morria. A Igreja Católica era muito poderosa, muito rica. E tudo que a Igreja Católica falava, as pessoas acreditavam. Elas não tinham Bíblia. Primeiramente, elas eram analfabetas. A maioria das pessoas não sabiam ler, as pessoas não era igual hoje que todo mundo tem contato com isso aqui, não, gente. Isso aqui era um desejo e uma coisa inacessível. Bíblia era uma coisa para chegar hoje como tá, teve muito sacrifício, muita luta, né? Muito sofrer, porque um dos sofrer é o Martinho Lutero, né? Martinho Lutero, que quase arriscou a vida dele, né? Para defender a palavra de Deus, porque ele queria que as pessoas tivessem, cada um, contato com a Bíblia, e tivessem o contato com a Bíblia para entender que a salvação, ela não é de obras, a salvação é pela graça. E porque houve um Salvador chamado Jesus que morreu por nós. Então, por que a gente está ouvindo homens que não têm contato com a Bíblia e temos que obedecer como se eles estivessem? Então, Martinho Lutero estava nível além, né? Ele estava assim, despertou para a realidade. A Igreja Católica surtou, mas teve que aceitar.
porque tinha apoio, já os protestantes já existiam, já apoiavam ele, se separou. E aí também houve um processo também na igreja da Inglaterra, né, que se tornou a igreja anglicana, que aí foi o rei Henrique VIII, se eu não me engano, que assumiu o poder como papa, como pastor, né, como o líder supremo, e aí fortaleceu a monarquia da Inglaterra, né? Mas isso aí também já é uma outra história, assim, que depois eu vou ponderar aqui com vocês, a gente vai conversar, né, como que foi isso. Mas vamos focar aqui em Martinho e na reforma, né? Porque Martinho Lutero realmente, ele teve muita coragem, gente. Não foi fácil, não foi fácil, e ele foi lá, ele foi pra briga, né? Ele foi pra briga com Deus no coração, Deus do lado dele, né? E seja o que Deus quiser. Mas isso moldou a história que nós temos hoje, porque eu, como cristã protestante, apesar das várias denominações, né, que tem na igreja cristã pelo mundo, nas igrejas cristãs, para chegar, né, até eu, teve que ter todo esse processo, né, para chegar até nós, né, a Bíblia. Para a gente ter a Bíblia hoje na nossa mão, a gente não é assim, a gente, né, é fácil, a gente pega, compra mas não, a gente, para pensar na história, para chegar até a nossa mão, teve que ter muito sacrifício, muita dor, muita lágrima e até morte, né? Não foi fácil, foi muitos anos, né? Muita luta para a gente ter hoje a Bíblia como a gente tem. E graças a Deus, né, a gente tem esse privilégio e às vezes nem dá valor para isso, né? Mas eu acho que a gente que tem esse privilégio é o que mais não dá valor, porque a gente não passou por esse sofrimento, né? Mas eu acho que a gente devia dar muito valor, sim, porque houve um trabalho e houve um. Foram anos, gente, para a gente ter a palavra de Deus hoje na nossa mão. E muito difícil. As pessoas não tinham contato. Elas erravam por falta, elas eram ignorantes, infelizmente. A Igreja Católica aproveitava disso, em nome de Deus, para arrancar até o couro delas, né? Que era da indulgência, quer vender terreno no céu, absurdo isso, né? Mas infelizmente acontecia. E, infelizmente, né, as ideias de Lutero foram espalhadas, não teve como, gente, segurar. E a Reforma Protestante nasceu. Por isso que mês de outubro é o mês da Reforma. Tudo isso aconteceu quando Martinho Lutero pegou o papelzinho para colar na Igreja Católica lá. Foi 31 de outubro, gente. 31 de outubro. Guarde esse dia. Comemore esse dia, porque mesmo que você não seja cristão, você tem que entender que foi uma vitória para a humanidade, não contra a Igreja Católica, mas contra a ignorância que servia como fazer o povo de gado, fazer o povo de capacho, sabe? Ele queria que o povo tivesse conhecimento da Bíblia, de outros livros também, principalmente da Bíblia. As pessoas precisavam entender o que elas estavam fazendo. Não viver igual burros, né? Viver igual animais. Elas precisam entender. Nós somos seres racionais. Então, Martinho Lutero lutou. Não ele, claro, ele não foi o primeiro, né? Mas ele foi o ponto de virada, que a igreja, foi tipo assim, o grito da independência. Ele gritou: socorro, a gente precisa mudar. Teve apoio e isso foi crescendo, né? E hoje nós estamos aqui com a Biblinha na mão, tão fácil comprar e não dá valor, não dá o devido valor que a gente deve dar a ela, né? Que demorou tanto tempo para estar nas nossas mãos. Então, leia a Bíblia e mesmo se você não for cristão, tá bom? Mesmo se você não for cristão, mas comemore esse dia como algo, o conhecimento sobre a ignorância, porque faz parte da nossa história. E para a gente entender o presente, a gente precisa olhar para o passado. Porque a gente vê tudo bem, todo mundo bonitinho e tal, com a Bíblia, mas para isso tudo acontecer, houve homens e mulheres que sofreram muito, renunciaram muito, sacrificaram muito, e muitos anos para a gente chegar ao nosso conforto de hoje, que é um conforto que nós não damos valor, né? Mas vamos dar valor sim, porque é algo muito importante. Foram homens e mulheres que sofreram, que deram tudo de si, a sua vida. Martinho Lutero mesmo, né, colocou a vida dele em risco para dizer que a palavra de Deus era maior
do que qualquer dogma, do que qualquer tradição, do que qualquer coisa que o ser humano criar. A palavra de Deus é maior. E aí ele criou 5 solas, que depois eu vou fazer outro vídeo sobre os 5 solas, para as pessoas não caírem nesse erro de religiosidade e tudo, porque isso era muito já na Igreja Católica, ele queria tirar isso. Felizmente, ele não conseguiu tirar e acabou sendo tirado, né? Mas foi tudo conforme a vontade de Deus. E é isso, gente. Esse vídeo é bem curtinho, porque eu queria só resumir, é um resumão, gente, tá bom? Do que aconteceu na Reforma Protestante. Martinho Lutero surtou e a Igreja Católica teve que expulsar ele. Surtou porque ele foi despertado pelo Espírito Santo para ser o ponto de virada, tá bom? Mas olha, gente, eu vou falar mais sobre esse tema. Se você tiver alguma pergunta sobre a Reforma Protestante ou outra coisa, me manda aqui que eu vou responder, vou tentar responder, tá bom? Olha, um beijo para vocês, um abraço, tenham uma boa noite, um bom dia. Ó, do fundo do meu coração, amo vocês, tá bom? Beijão, fiquem com Deus.